Durante essa semana, estudamos regra de três simples. Agora é hora de aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução das atividades. Conto com a participação de todos vocês na resolução das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 3, semana 6. Observe as afirmações. 2 canetas custam R$ 3,60. 10 canetas custam R$ 18. O número de canetas e o respectivo custo são grandezas diretamente proporcionais? Justifique sua resposta. Então, 2 está para R$ 3,60, assim como 10 está para 18. Armamos as razões entre a quantidade de canetas e o valor pago. Vamos simplificar essas razões e ver se as grandezas são diretamente proporcionais. 2 e 3,60 são divisíveis por 2. 2 divididos por 2 é 1. 3,60 divididos por 2, 1,80. 10 e 18 eu vou dividir por 10. 10 divididos por 10 é 1. 18 divididos por 10, 1,80. Então, o número de canetas e o custo são grandezas diretamente proporcionais? Sim, pois a razão entre a primeira grandeza é igual à segunda grandeza. Questão 2. Um ciclista faz um treino diário para uma prova de 1.000 metros contra o relógio. Mantendo em cada volta uma velocidade constante, ele obtém um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. Então, quanto maior a velocidade, menor é o tempo para percorrer a distância desejada. Esse par de grandezas representa grandezas inversamente proporcionais? Justifique sua resposta. Então, uma está aumentando, a outra está diminuindo, mas na mesma proporção. Na grandeza inversa, nós trabalhamos com o produto das grandezas envolvidas na situação problema, enquanto a grandeza direta, nós trabalhamos com razão, com divisão entre as grandezas. Então, 5 vezes 200, 1.000. 8 vezes 125, 1.000. 10 vezes 100, 1.000. 16 vezes 62,5, 1.000. 20 vezes 50, 1.000. Logo, são grandezas inversamente proporcionais, pois a razão entre a primeira grandeza é igual ao inverso da segunda grandeza. Questão 3. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? As grandezas envolvidas na situação problema são número de escavadeiras e volume em metros cúbicos. Então, 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos. Para transportar 1.600 metros cúbicos, quantas escavadeiras são necessárias? Então, analisando as grandezas. Se eu tenho um volume maior, eu preciso de mais escavadeiras. Se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, 3 está para x, assim como 200 está para 1.600. Multiplicando o cruzado, 200 vezes x é igual a 3 vezes 1.600. 3 vezes 1.600, 4.800. 200 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 4.800 divididos por 200, 24. Então, será necessário 24 escavadeiras para transportar 1.600 metros cúbicos de areia. Questão 4. Se 9 metros de tecido custam R$ 117, então, quanto custam 12 metros e meio do mesmo tecido? As grandezas envolvidas agora são comprimento em metros e valor em reais. 9 metros custa R$ 117. 12 metros e meio custará X. Se eu comprar mais tecidos, eu pago mais. Se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, nós temos grandezas diretamente proporcionais.
Então, 9 está para 12,5, assim como 117 está para x. Multiplicando cruzado, 9 vezes x é igual a 12,5 vezes 117. 12,5 vezes 117, 1.462,5. O 9 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 1.462,5 divididos por 9, 162,5. Então, 12 metros e meio de tecido custará R$ 162,50. Quantos metros é possível comprar com R$ 109,20? Então, com R$ 117, compra-se 9 metros de tecido. Com R$ 109,20, compra-se X metros. Se eu vou pagar menos, então eu vou comprar menos tecido. Se as duas grandezas diminuem na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. 9 está para X, assim como 117 está para R$ 109,20. Multiplicando cruzado, 117 vezes x é igual a 9 vezes R$ 109,20. 9 vezes R$ 109,20, R$ 982,80. 117 está multiplicando. Ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. R$ 182,80 divididos por 117, 8,4. Logo, com R$ 109,20, é possível comprar 8 metros e 40 centímetros de tecido. Questão 5. Após abastecer o carro, Mateus seguiu viagem. Viajando a uma velocidade média de 60 km por hora, normalmente ele leva 4 horas para fazer o percurso. Certo dia, ele aumentou a velocidade média do automóvel para 80 km por hora. Determine o tempo que Mateus levou para percorrer o mesmo trajeto. Então, agora, as grandezas analisadas são velocidade média em quilômetros por hora e tempo em horas. A 60 km por hora, ele gasta 4 horas para percorrer a distância desejada. Se ele aumentar essa velocidade para 80 km, ou seja, aumentando a velocidade, o tempo gasto diminui. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, nós vamos copiar uma das grandezas e inverter a outra. 4 está para x, assim como 80 está para 60. Multiplicando o cruzado, 80 vezes x é igual a 4 vezes 60. 4 vezes 60, 240. 80 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 240 divididos por 80, 3. Então, Mateus gastou 3 horas para percorrer o trajeto. Questão 6. Uma obra pode ser feita por 63 operários em 20 dias. Quantos dias demorarão 84 operários nas mesmas condições dos primeiros para fazer a mesma obra? Agora, as grandezas envolvidas são número de operários e tempo em dias. 63 operários gastam 20 dias. Se aumentar a quantidade de operários, o tempo para fazer a obra diminui. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. 20 está para x, assim como 84 está para 63. Multiplicando o cruzado, 84 vezes x é igual a 20 vezes 63. 20 vezes 63, 1.260. 84 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 1.260 divididos por 84, 15. Logo, 84 operários levarão 15 dias para fazer a mesma obra. Questão 7. O elevador panorâmico de Cantagalo pode transportar 12 adultos ou 20 crianças.
Qual o maior número de crianças que poderiam ser transportadas com 9 adultos? Então, veja bem, vamos armar a razão. Cada 12 adultos corresponde a 20 crianças. Simplificando, 12 e 20 são divisíveis por 4. 12 divididos por 4, 3. 20 divididos por 4, 5. Então, para cada 3 adultos, equivale a 5 crianças. Então, se esse elevador pode colocar 12 adultos, se colocar 9, quantas crianças podem ser colocadas? 9 para 12, fica faltando 3 adultos. De acordo com a razão acima, nós vimos que cada 3 adultos equivale a 5 crianças. Então, com 9 adultos, poderão ser colocados 5 crianças no elevador. Resposta correta, alternativa C. Questão 8. O estoque de pó de café de um escritório é suficiente para seus 16 funcionários durante 62 dias. Depois de 12 dias, passam a trabalhar no escritório mais 4 funcionários. Passando mais 15 dias, 10 funcionários são transferidos para outro escritório. Quantos dias mais durará o estoque de pó de café? Então, analisando a situação. Para 62 dias, o pó ele é suficiente para 16 funcionários. Segunda informação, depois de 12 dias, passam a trabalhar no escritório mais 4 funcionários. Então, nós vamos relacionar o número de funcionários com o tempo em dias. Para 16 funcionários, o pó de café é suficiente para 62 dias. Passado 12 dias, 62 menos 12, 50. Então, 16 funcionários, o pó ainda vai dar para 50 dias. Só que vai ser contratado mais 4 funcionários. 16 mais 4, 20. Então, se eu tenho mais funcionários, o pó vai dar para menos dias. Uma grandeza aumenta, a outra diminui. Eu tenho grandezas inversamente proporcionais. 50 está para x, assim como 20 está para 16. Multiplicando o cruzado, 20 vezes x é igual a 50 vezes 16. 50 vezes 16, 800. O 20 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 800 divididos por 20, 40. Então, para esses 20 funcionários, o pó dará para 40 dias. Depois de 15 dias, 10 funcionários serão transferidos. Então, vamos continuar relacionando o número de funcionários com tempo em dias. Eu tenho 20 funcionários, 40 dias, o pó é o suficiente, 40. Passados 15 dias, vão sobrar 25 dias. Então, o pó de café ainda dará para 25 dias, só que serão transferidos 10 funcionários. Se for transferidos 10, vão ficar apenas 10. E esse pó dará para quantos dias? Se eu tenho menos funcionários, o pó dará para mais dias. Se uma grandeza diminui e a outra aumenta, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, 25 está para x, assim como 10 está para 20. Multiplicando o cruzado, 10 vezes x é igual a 25 vezes 20. 25 vezes 20, 500. O 10 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 500 divididos por 10 é igual a 50. Logo, o pó ainda dará para 50 dias. Resposta correta, alternativa E. E assim nós encerramos a correção das atividades da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.